Gente, o Flávio é super procurado por pessoas famosas, entre elas o Paulo Ricardo, a Luciana Gimenez, a Raquel, mulher do Paulo Ricardo, tem N, né, pessoas. E eu queria saber, Flávio, o que as pessoas, essas pessoas principalmente que precisam sempre estar legal, estar em ordem, né, que estão na mídia, o que elas mais buscam quando procuram você? Eu acho que elas buscam realmente essa rapidez de resultado, essa eficiência do trabalho. Só consigo enxergar dessa maneira. E eu tento sempre deixar a hora da ginástica uma hora muito agradável do dia. Como é que você faz uma hora agradável? Entendendo por que a pessoa vai lá. Tem gente que vai lá, alguns alunos vão lá para levar bronca, outros vão lá para ser elogiados. Mas você tem que fazer tudo isso de verdade. Você não pode fazer de mentira. Tem que ter base, ou elogio, ou a crítica tem que ter base. Então, eu acho que os meus resultados anteriores, todo o sucesso que eu obtive com os meus clientes até hoje, em matéria de melhora de corpo, melhora de cabeça, melhora de comportamento, acaba atraindo clientes novos e mantendo os que já estão, que não querem perder aquele trabalho. O problema é o excesso de magreza, é quando a pessoa nunca está contente com quanto magra ela está. É daí que vem o problema. Não é ser magro o problema, ser magro é uma qualidade. Todo mundo sabe que ninguém gosta de ser gordo, e as pessoas que são gordas, elas são gordas porque elas querem uma mágica, elas querem dormir gorda num dia e acordar magra no outro, ou uma pílula mágica, ou uma operação mágica. Então esse é o grande problema, querer uma mágica para resolver. Não tem mágica, tem um caminho, tem um trabalho. Eu só sou contra a neurose da magreza. Alguns corpos são geneticamente preparados para serem magros, nasceram com aquela característica, então é fácil. Outros, você tem mais trabalho para ficar magro e não vai atingir um grau tão grande de magreza. O profissional que trabalha com você tem que conseguir detectar que tipo de genética, que tipo de programação interna você tem para conseguir chegar no melhor resultado. Mas não vamos aqui criticar a magreza. A magreza não é um problema. A neurose pela magreza é que é o problema. Se você comer certo, você emagrece em casa, sem caminhar e sem correr. Agora, se você caminhar, correr ou fizer um programa de treinamento mais geral, que inclua musculação, o teu resultado é mais rápido e mais eficiente. Agora, se a tua programação alimentar for muito ruim, se você comer muito mal e tentar compensar isso caminhando ou correndo, o seu resultado vai ser pífio, você vai perder tempo. Então, caminhada normalmente é um exercício muito pouco intenso. É difícil conseguir emagrecer caminhando. Não são as pessoas mais velhas, com sobrepeso, aí sim. A corrida pode ser eficiente, mas ela não vai te dar nenhum resultado muscular. Então você emagrece, mas fica flácido. Normalmente, para você emagrecer com eficiência e com longevidade, quer dizer que para que o processo dure, você precisa, além do trabalho aeróbico, você precisa fazer um trabalho de musculação para manter a massa muscular, eu vou explicar por que depois, e principalmente ter um programa de alimentação muito eficiente. Não é comer pouco, é comer certo. É bom andar depois das refeições? É bom andar depois das refeições para auxiliar a digestão. Para auxiliar a digestão, você tem que andar num ritmo muito baixo, só para que você melhore os movimentos peristálticos, que são os que levam a comida para baixo, para que você facilite um pouco esse trabalho. Agora, se você está objetivando andar como exercício, que seria andar rápido, com a frequência cardíaca mais alta, aí depois das refeições não é um bom horário, porque o sangue vai estar lá tentando digerir a comida e você vai estar jogando ele para os membros inferiores, para as pernas. Então, vocês já ouviram falar, nossa mãe falava de um negócio chamado congestão? É isso que pode acontecer. Então, andar, caminhar suavemente depois das refeições é bom. Andar exercício depois das refeições é ruim. Não existe nada que contraindique o adolescente usar suplemento, mas tem que ver se ele tem necessidade de usar suplemento. O suplemento, o nome já diz, suplemento, quer dizer, ele complementa a alimentação, ele entra no lugar da alimentação. Então tem que ter uma programação alimentar para que você inclua o suplemento ou não, dependendo da necessidade. Eu acredito em poucos suplementos, mas os que eu acredito eu sei que são muito bons. Os suplementos proteicos são excelentes, principalmente os derivados de whey. Os suplementos termogênicos têm alguma eficiência para pessoas que precisam perder peso. E eu realmente não acredito muito naqueles suplementos, cápsulas que prometem fazer milagre por você. Esses daí não funcionam. Agora, o uso em adolescente ou não vai depender da demanda, de por que ele está usando e da programação alimentar.
Vou explicar para vocês rápido como é que isso aí funciona. O doce libera um hormônio chamado insulina dentro do corpo. Esse hormônio é um hormônio de armazenamento. Quando esse hormônio é liberado em excesso, e isso acontece principalmente por causa dos doces, do açúcar contido nos doces, você dispara no seu corpo um processo de engorda. Você manda um sinal para o seu corpo dizendo o seguinte: você vai acumular gordura, você vai queimar carboidrato, que é o açúcar, e vai acumular gordura. Então esse processo você não consegue evitar, a não ser que você não coma o doce. E não é só à noite, é na maior parte do dia. Quer dizer, na maior parte do dia não, é durante todo o dia que isso acontece. À noite é um pouco pior, porque você não vai ter nem a chance de gastar. Você vai comer e vai dormir. Então o consumo de doce tem que ser muito moderado para quem quer emagrecer, para não ser evitado. Tem uma dica interessante para quem gosta de beber de vez em quando. Se você quer beber e não ter problema no outro dia, beba água junto. O que dá ressaca, o que atrapalha é a falta de água, é a desidratação. Então, se você resolver que você vai beber um pouco a mais, para cada 2 doses de bebida, você bebe um copo de água. Isso faz um milagre no outro dia. Se você resolver tomar 15 doses de bebida, aí não vai adiantar nada. Agora, dentro de uma quantidade normal, para você ficar alegrinho numa festa, num jantar com seus amigos, vai intercalando água com a bebida alcoólica. Isso vai, primeiro, retardar aquele processo de ficar embriagado. E segundo, vai salvar o seu dia seguinte. Eu tenho tido muita cãibra, sei lá, às vezes está dormindo, acorda com a cãibra. E o que eu posso fazer para isso? Olha, a cãibra ela é um pouco misteriosa ainda. A gente ainda não sabe exatamente, com certeza absoluta, as origens da cãibra e principalmente como evitá-la. É praticamente impossível se evitar, porque a hora que ela aparece, você já sentiu, aí não tem como. Aí você vai sentir aquela dor da contração involuntária, vai ficar tentando alongar e tal, mas realmente é um incômodo muito grande. Existem algumas indicações de por que ela aparece. Talvez a falta de potássio, como é amplamente difundido. A história da banana é um pouco mito, porque a banana ela tem um ácido que dificulta a absorção do potássio. Então, se é para você comer uma fruta que tenha potássio biodisponível, quer dizer, com mais facilidade para ser absorvido, dê preferência para maçã ou melão, e não banana. Agora, se você está tendo cãibra por excesso de atividade física, que é cansaço muscular, aí o único remédio é reduzir o ritmo. Você compra roupinha de ginástica para ir lá, paga academia e tudo mais. Qual é o resultado, qual é o benefício, né, de todo esse investimento, Flávio? Mauro, eu acho que os benefícios são muitos, mas vamos listar ele por ordem e vamos de repente finalizar com o que eu acho o mais importante. Eu acho que você tem um benefício de saúde, você preparar o seu corpo para quando você ficar mais velho, você ter uma poupança vital, que eu chamo. Você conseguir prolongar a sua juventude por mais tempo e com mais saúde. Porque não adianta você também ficar mais velho doente. Você tem que tentar ficar mais velho e saudável. Segundo, um benefício estético, de olhar para o seu corpo, de ter prazer com o seu corpo, gostar do que você está vendo, poder usar a roupa que você quer, poder ir para a praia, poder namorar, poder curtir a sua vida com um corpo bonito. Se você come tudo o que você quer, você tem o prazer do sabor, que dura só o tempo da comida na língua, e é muito pouco tempo. Cada garfada que você dá, você fica sentindo o sabor por 5 segundos, depois acaba. Agora, um corpo bonito é um prazer para o dia inteiro. Então, esquece a neurose e pense no prazer. É esse que é o segredo, você ter prazer com o resultado, com o teu corpo bacana. E o mais importante de tudo, eu acho que é a melhora de autoestima, autoconfiança que você tem quando você consegue fazer algo tão importante por você. É uma sensação quase divina, você nascer com um corpo determinado e você conseguir, através do teu trabalho, do teu esforço, da tua vontade, transformar aquele corpo num corpo que só te dá prazer. Isso parece um pouco vago, superficial, mas para quem experimentou uma sensação como essa, ela é indescritível e consegue levar você, em outros aspectos da sua vida, transferir essa sensação para outros aspectos, inclusive profissionais e de relacionamento. Então você tem só benefícios. O teu único prejuízo talvez seja o tempo que você vai deixar de dedicar para outras coisas e o que você vai deixar de comer. Mas os benefícios são tão grandes em decorrência disso, que você vai esquecer que talvez isso possa ser um prejuízo.